Liberdade, nossa, que palavra bonita. Chegamos à última mensagem da série Caminho para a Liberdade, que já nos mostrou que fomos libertados por Jesus, mas que temos que ter muito cuidado para não voltar a cair na escravidão. Portanto, vamos ler novamente esse texto de Gálatas 5:1. Temos lido em todos os encontros deste mês, dessa série de mensagens, porque esta é a promessa de Deus para nós, para todos nós que cremos. Vamos ler juntos, então? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você já começou a jornada. Nós vimos lá há 3 domingos, a jornada começa quando nós passamos a crer naquele que veio para nos libertar. Você já aprendeu a escolher bem a fonte, aonde você vai buscar a satisfação para as necessidades espirituais da sua vida. Você também já foi orientado a ter cuidado, a manter a atenção e vigilância com as armadilhas no meio do caminho. Nós já estamos no caminho para a liberdade, mas existem perigos. Precisamos tomar conta deles. E agora, para encerrar a série, precisamos ter em mente que a liberdade não é um momento, como o nascimento. O nascimento você nasceu, o resto é crescer. A liberdade, ela não se extingue no momento em que ela tem início. Ela, naquele momento, só teve início, mas precisa ter continuidade, igual à vida, exatamente igual à vida. Ninguém, em sã consciência, dá à luz uma criança e a abandona, achando que está tudo resolvido e o resto a natureza vai cuidar de si mesma. Não, não vai. Né? Você é que tem que cuidar daquela criança, quem pariu Mateus que tem que embalar, como diz o ditado, e, portanto, você tem que estar ali acompanhando aquela criança para que ela possa crescer saudável. De forma semelhante, assim quando nascemos novamente, somos regenerados em Cristo Jesus, precisamos ter toda uma atenção com a nossa vida espiritual, que está tendo início naquele momento. Então, essa caminhada para a liberdade, ela é constante, ela é permanente. Ela só vai acabar quando chegarmos à nossa morada eterna, quando chegarmos lá junto do trono da glória, junto ao Senhor. Lá, a jornada acabou. Chegamos aonde precisamos chegar, onde foi prometido que chegaríamos. Mas até lá, precisamos caminhar. E para que você possa caminhar, eu estou aqui para lhe dar algumas dicas de como permanecer no caminho. Tem um pouco a ver com as armadilhas, evitá-las? Com certeza, mas vai além disso. Algumas dicas muito práticas do que você deve fazer ao longo dessa caminhada para se manter. Então, no domingo passado, vimos a parte do que não fazer. E hoje veremos o que fazer. E, para tanto, eu peço que você volte um pouquinho a sua Bíblia, se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Gálatas, volte um pouco para Romanos, capítulo 7. E nós veremos um retrato da luta de um homem, de um ser humano, de um cristão, para fazer a vontade de Deus, que é a sua luta também, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. O que nós vamos ler nessa passagem tem tudo a ver contigo. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 24. Essa passagem bíblica foi denominada pela nossa sociedade bíblica como a luta contra o pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, o que não quero, admito que a lei é boa. Nesse caso,
não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. E ele conclui: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Uau! Assim que eu me converti lá, com os meus 15 anos de idade, pouco tempo depois eu tomei conhecimento dessa passagem, e ela para mim foi muito assustadora, porque eu, recém-convertido, ficava pensando assim, não, o Espírito Santo vai me capacitar e eu vou ser uma pessoa diferente, tudo vai mudar na minha vida. E aí eu pego a carta de Paulo aos Romanos, uma carta já um tanto tardia, não é uma das primeiras cartas dele, o cara já estava na estrada há muito tempo e dizendo que não consegue fazer o bem que quer. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Como assim não consegue? Pô, se Paulo não consegue, eu vou conseguir? Então, aquele negócio ficou, não caiu bem, sabe? Não caiu bem. Eu ficava ali, mas sabe qual é o problema? A gente normalmente lê determinadas passagens da Bíblia fora de um contexto. E aí elas não fazem sentido, ou pelo menos a gente percebe um sentido parcial do que está sendo colocado ali. O texto não terminou, nós ainda vamos chegar lá. Mas já podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele está se abrindo com os cristãos de Roma, que detalhe, não eram filhos na fé dele. Ele não estava falando a pessoas que tinham chegado ao evangelho por meio dele. A igreja em Roma não foi fundada por Paulo. Quando Paulo chegou lá, a igreja já existia. Então, Paulo está se desnudando, ele está mostrando para aquelas pessoas que existe uma guerra espiritual acontecendo em nossas mentes. É como aquele velho ditado, né? Todos nós temos dois lobos dentro de nós, lutando pelo controle da nossa mente, da nossa vontade, e o velho chinês diz, o sábio chinês diz que o lobo que vai vencer é aquele que você alimenta mais. Então, o fato de darmos o primeiro passo, começarmos a caminhada, crendo que Jesus Cristo veio como homem, Deus encarnado, para viver uma vida perfeita, morrer por nós, para que fôssemos libertados do pecado, cremos nisso, nascemos de novo em Cristo, começamos a nossa jornada. Isso não significa que a nossa natureza humana tenha sido eliminada, não foi e não será eliminada, posso dizer para você, mais de 40 anos depois de eu ter começado, 45, não é eliminada, ela continua lá, mas é óbvio que há diversas atitudes que você pode adotar que vão ajudar a sua caminhada, a sua vida. E é exatamente o que Paulo vai mostrar para a gente. Então, meus irmãos, o desabafo do apóstolo Paulo tem um significado muito profundo, porque espelha essa luta interior, que você também vive. Se você já entregou sua vida para Jesus, já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, certamente você fica incomodado quando faz alguma coisa que não deveria. E aí eu lhe pergunto, né? Você já se viu em alguma situação em que, no fundo, você sabe que deveria parar, mas não consegue? Só eu? Ontem, por exemplo, nós tivemos a nossa festa da primavera. Foi um espetáculo, com exceção
né, do menino Heitor, que caiu e quebrou o braço, mas fora isso, louvado seja o Senhor, a cirurgia foi muito bem sucedida, louvado seja. Ficamos todos muito preocupados, né? Criança pequena, braço quebrado, realmente. Enfim, tinha muita comida. Muita comida. Você não faz noção, era muita comida. E aí você olha uma e prova, aí olha a outra, prova. Aí, na quarta ou quinta, você para e pensa assim, eu deveria parar. Eu acho que isso não vai me fazer bem. Tinha até uma planta, muito bem lembrado, né? Tinha uma planta lá, um tipo de pimenta que deixa a sua boca formigando. Coisa horrorosa aquilo, horrorosa. Gosto é gosto, cada um, não vou me meter no gosto dos outros. Mas o fato é que comida dá prazer. E tudo aquilo que nos dá prazer nos atrai. E a gente, às vezes, sente que não está indo para um lugar legal, mas não consegue evitar. Você comer demais, você colocar comida demais no restaurante aquilo, no seu prato, traz problemas, sim, mas são problemas menores. Há outras situações em que os problemas podem ser muito maiores. Quando você sabe que se você disser mais alguma coisa, não vai sair nada bom da sua boca, que você vai falar com violência, com agressividade, você sabe que você tem que se calar, mas não consegue. Quando você sabe que aquela conversa não é boa para você, aquela conversa está indo para um caminho que não é legal, é uma armadilha, mas você não consegue parar. Esse é o dilema que nós vivemos. Porque lá no nosso íntimo está o Espírito Santo de Deus nos orientando a fazer boas escolhas. Mas também há o nosso desejo, a nossa natureza humana, que é cheia de desejos, tentando nos empurrar para satisfazer alguma coisa que a gente está querendo. E aí fica essa dicotomia, esse dilema, essa luta do bem contra o mal, do anjinho contra o demôniozinho ou dos dois lobos. É uma guerra constante em sua mente. É aqui, ó, a batalha espiritual acontece aqui, não lá em cima, nas nebulosas, nos buracos negros do universo. Não. A guerra espiritual acontece dentro da sua mente. E cada um de nós vive a sua própria guerra. Infelizmente, essa busca pelo prazer que é tão natural no ser humano, né? Freud, inclusive, montou toda uma estrutura de pensamento baseada nesse princípio motivador para o ser humano, que é a busca pelo prazer, ela pode levar você a se tornar dependente de uma série de coisas. Muitas delas. E aí você se converte, ou você percebe que aquela atitude não está legal, que você quer mudar, e aí você faz um esforço enorme para mudar. Muito, muito grande o esforço. Mas as estatísticas dizem que 85% das pessoas que conseguem parar de fumar, que conseguem parar de beber, ou que conseguem perder peso, 85% das pessoas que obtêm vitórias, em menos de um ano voltam ao ponto inicial. Recaem na comida, na bebida, no sexo, na mentira, recaem. Não conseguem superar aquela limitação humana que vivem. Gente, é dramático. Eu espero que você esteja nos 15%, né, que não recaem. Mas
não é animador, não é verdade? Você ouvir um negócio desse? Pô, o que adianta me esforçar? Então, vou cair mesmo? Deixa para lá, né? Vamos embora. Vida que segue, né? Zeca Pagodinho, vida leva eu. Não, gente, calma. Eu tenho uma outra estatística bem mais animadora. 70% das pessoas que decidem que precisam mudar de atitude, mudar de vida, etc., e partem para fazer isso em conjunto com outras pessoas, são bem-sucedidas, desde que permaneçam por pelo menos 7 meses naquelas reuniões semanais de ajuda mútua. Não é autoajuda, é ajuda mútua. Então, há diversos tipos de grupos de ajuda coletiva, não só dentro da igreja, não. Alcoólicos Anônimos, Vigilantes do Peso, Narcóticos Anônimos. E nas igrejas nós temos movimentos semelhantes a esses, nós chamamos de celebrando a transformação, celebrando a recuperação, celebrando a vida. Há diferentes tipos de estratégias para criar um ambiente de apoio mútuo para facilitar a sua caminhada. Isso sim é animador. Então, há um poder na ação em conjunto, que você não consegue ter tanto resultado quanto faz sozinho. E é por isso que nós temos uma resposta para aquela conclusão tão profunda de Paulo, tão sensibilizada de Paulo, que acabamos de ler lá em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Precisamos de um plano de resgate. O plano de resgate que eu vou lhes propor, ele é muito simples. Ele é baseado na experiência. Essa série de mensagens, ela não foi inventada por mim, né? Quando a gente faz um trabalho científico e você está apresentando a ideia de uma outra pessoa, que não é sua, você tem que colocar uma notinha de rodapé, né? E fazer a referência. Olha, isso aqui foi fulano que falou em tal livro. Da mesma forma, quando nós chegamos aqui à frente para trazer a palavra de Deus para vocês, não vem tudo da nossa cabeça. Não é assim. Antigamente as pessoas tinham coleções de sermões, iam lá pesquisar. Hoje em dia você vai na inteligência artificial, pede para ele dizer para você o que você tem que falar. Não é o que eu faço. Mas, quando eu vejo alguma coisa interessante, eu procuro me inspirar naquilo e adaptar. Então, essa série de mensagens, ela foi apresentada na igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos, que foi a igreja que criou o ministério Celebrando a Recuperação. Celebrate Recovery, que é inspirado nos grupos de passos, dos Alcoólicos Anônimos e etc. E nós tivemos aqui na nossa igreja, durante um bom tempo, eu fiz 5 anos de Celebrando, que nós aqui mudamos o nome de Recuperação para Transformação. E eu até comentei no domingo passado, foi muito importante para a minha vida ter participado desse grupo, situações que eu lutava há muitos anos, que eu sabia que tinha que mudar e eu não conseguia, com a ajuda do grupo e a ação de Deus, por meio da ação ali do grupo, realmente eu fui transformado. Então, é eficaz, funciona. 5 anos é bem mais que 7 meses. Então, eu, graças a Deus, estou dentro dos 70% que conseguiram ser bem-sucedidos nessa mudança. Você pode estar também. Lá em Saddleback, eles têm uma estrutura gigante. Nós somos pequenininhos, né? Então, no momento, não estamos com esse ministério funcionando. É uma pena. Estou fazendo uma propaganda dele aqui, mas nós temos a igreja, a nossa igreja irmã lá na Barra, a PIB da Barra, que tem o ministério, que está funcionando. E se você tiver maiores dúvidas sobre isso, tiver interesse em conhecer mais, procure a Adriana, que está ali. Ela, inclusive, ela e seu marido Marcos estão treinando para trazer para nós uma outra abordagem, também nesse mesmo estilo, mas um pouco diferente, chamada Universidade da Família. Então, nós valorizamos muito esse tipo de ação porque temos a experiência de que funciona efetivamente.
Então, esse plano de resgate que eu vou apresentar para vocês, nós vamos caminhar juntos nisso, da melhor maneira possível. E o primeiro passo é que você tem que depender do poder de Deus e não da sua força de vontade. Primeira coisa, você não vai conseguir vencer a sua natureza humana pela sua força de vontade. Nem os filósofos estoicos conseguiam isso, meu irmão. Então, talvez tenha um ou outro guru indiano, né, que vencia os desejos da carne, chegava a levitar, né, tem aquele papo de guru indiano que levita, ou que anda em cima de fogo, dorme numa cama de pregos. Gente, isso é uma exceção. Esquece. Pela sua vontade própria, você não vai conseguir se transformar. A própria Bíblia diz, pode o homem mudar a cor da sua pele? Pode um leopardo mudar as manchas da sua pele? Não existe isso. O ser humano tem aquela natureza com a qual nós nascemos. E ela permanece, como acabamos de ver Paulo dizendo, ela permanece ali, nos puxando para o outro lado. Não dependa exclusivamente da sua força de vontade. Lance a sua dependência no poder de Deus, porque a sua força de vontade é limitada e o poder de Deus é ilimitado. Ele é todo poderoso. Então, não faça por esforço próprio. Não faça isso. Vai ser um desgaste desnecessário, inútil. Busque, em primeiro lugar, a ajuda de Deus. Conecte-se em Deus. Ele é a fonte de toda a energia espiritual de que precisamos. E como um celular, quando você usa muito, você tem que plugar na tomada para recarregar a bateria, nós também precisamos. Nós precisamos recarregar nossas baterias. E Paulo, então, ele nos apresenta a conclusão do pensamento dele, de Romanos capítulo 7, está em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Parece contraditório, não é? Ele não acabou de dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E logo em seguida diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, ou seja, não importa se você venceu ou não venceu. Importa que Cristo venceu. Isso é libertador. Isso é profundamente libertador. E é isso que Paulo está dizendo. Por meio dele, a lei dele vai prevalecer. Em algum momento vai prevalecer. E o nome disso, meus irmãos, é graça. Parece contraditório. Não é. É graça. A graça do Senhor agindo na sua vida. Graça é favor imerecido. É Deus nos dando aquilo que a gente não merece receber. Diferente de misericórdia, que é a outra face da mesma moeda do amor de Deus, que é Ele não nos dar o que a gente merece receber. Ele amenizar as consequências das nossas escolhas. E Deus, no seu amor, Ele manifesta essa presença fantástica em nossas vidas, tanto pela graça, quanto pela misericórdia. Então, passo número 1, não tente depender somente da sua força de vontade. Não funciona. Busque, se conecte-se em Deus. 2, peça ajuda. Peça ajuda, não tente fazer sozinho. Mas eu estou me conectando com Deus. Sim, mas você precisa de ajuda, da ajuda de outras pessoas. Você precisa participar de uma comunidade de apoio mútuo, seja um grupo pequeno que se reúne uma vez por semana, um grupo de passos, como aqueles que tem no Celebrando a Transformação, Recuperação, etc. As tais das células, não importa o nome que tenha. O que importa é que você precisa de um grupo de pessoas com quem você tenha abertura para falar, para colocar as suas questões, que orem por você e que estejam caminhando junto contigo.
Isso é fundamental. Crer em Deus é o primeiro passo, mas andar acompanhado é o segundo. E o diabo quer manter você isolado. Ah, Leonardo, de onde você está tirando esse negócio? Nós lemos na semana passada, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, você vai buscar outros irmãos que estão passando pelos mesmos sofrimentos que você, para que haja um apoio mútuo. Porque o diabo, ele é como um leão. Eu não sei se você gosta daqueles documentários, tipo National Geographic, coisa do gênero, né? Que mostra lá a vida selvagem na África. Aí, os leões atacando os gnus ou as gazelas. Eu não sei se vocês já perceberam isso, já viram isso, mas a estratégia de caça dos leões africanos é rugir, é fazer barulho. Eles se posicionam em lugares estratégicos que amplifiquem o som do seu rugido. E tem a savana, né, aquele mato alto. Os bichos estão reunidos e é muito difícil para os leões pegarem um daqueles animais se ele estiver junto da manada. Mas se o animal se separar da manada, aí fica fácil. Então, os leões ficam rugindo para assustar os animais e eles saírem correndo para longe da manada. E aí a leoa vai lá e pega. Porque quem caça realmente é a leoa, né? O leão só fica rugindo. E ele é o inimigo. E o diabo atua com a mesma estratégia na sua vida. Se você está junto não vou chamar de manada, porque não somos animais, né? Ou somos, mas somos animais racionais, graças a Deus. Às vezes não parece, não. Mas somos, né? Acredite, somos animais racionais. Mas nós temos aqui o nosso grupo de apoio, tá? A nossa manada espiritual. Você está junto da manada, você tem ajuda. Você não está sozinho. Não ande sozinho, não se deixe isolar. Você vai ficar exausto. É natural isso. Você precisa da ajuda dos outros. Você já passou por alguma situação extrema em que te deu vontade de desistir? Ah, não funciona, não. Não quero mais isso. Porque estava tentando fazer as coisas sozinho? Eu já, várias vezes. Eu costumo dizer que Deus permitiu que eu passasse por muitas situações complicadas, algumas delas, esquisitas outras, engraçadas outras, para que eu tivesse o que contar para vocês, para ter ilustrações aqui para essas mensagens, né? Não ter que ficar buscando ilustração na inteligência artificial. Então, realmente, né, essa minha vida de marinha me fez passar por muitas situações. E teve uma, logo no início, gente, 15 anos, em Angra dos Reis, longe de casa, cara, não foi fácil. Não foi fácil. E uma disciplina férrea, e veteranos. Vocês sabem que todo mundo que é traumatizado, traumatiza os outros, né? Então, o cara foi calouro, sofreu na mão do veterano, quando ele chega veterano, ele vai lá e faz o calouro sofrer também. Então, a nossa vida era muito difícil. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu só não desisti porque eu tinha vergonha de voltar para casa derrotado. Porque eu não queria ficar lá, não. Foi muito ruim, muito, muito ruim. Mas Deus me ajudou. Mas eu tenho uma situaçãozinha, essa eu tenho certeza que eu ainda não contei para vocês. Contei de manhã, né? Se você estava de manhã, você já ouviu. Mas nós acordávamos num determinado horário, né, toque de corneta e tal, e tínhamos que arrumar a nossa cama, fazer a barba, e essas coisas, né, lustrar os sapatos. E o tempo não era para aquilo, não tinha muito tempo, não. Só que aí vinham os veteranos. E aí a gente ouvia aquela frase, que quando a gente ouvia aquela frase, a gente gelava. Garotão. Garotão! Venha! Aí pronto, já era.
vão sugar a minha alma. E aí você ia, né, como um cordeiro para o matadouro. Brilhe o meu sapato, sim, senhor. Arrume a minha cama, sim, senhor. E a tua cama está lá esperando. E você precisa ter a sua cama arrumada, porque senão na inspeção já era. Você vai perder a única coisa boa que tinha, que era ir embora para casa no final de semana. No primeiro ano é assim, tá? Não, depois do segundo ano fica legal, a gente fica lá no final de semana, sai para pescar, passear, fiz caça submarina. Foi um espetáculo. O segundo ano foi ótimo, mas o primeiro ano não, foi um inferno. Um inferno. E eu estava quase dizendo, naquele dia, eu realmente estava nas últimas. E voltei para o alojamento muito para baixo, porque, cara, minha cama desarrumada, eu ia ter que arrumar aquilo tudo. Como é que eu ia conseguir fazer aquilo? Já estava na hora de fechar o alojamento, ir lá para o café da manhã. E quando eu cheguei no alojamento, os meus colegas fizeram a cama para mim. Arrumaram a cama para mim. A gente chamava de fazer a cama, né? Cara, olha, a sensação de você chegar e perceber que alguém te ajudou, que alguém que não precisava fazer aquilo fez por você, é indescritível, é de chorar. Você olhava aquilo assim, aí os colegas olhando para você assim, tudo bem? Aí, pô, começa a chorar. Pô, o que houve, cara? Bateram em você? Não, é de alegria aqui. Obrigado, muito obrigado. Por isso que a gente se mantém a nossa relação até hoje. Terça-feira mesmo eu vou almoçar com alguns colegas de turma, gente que eu conheço há 50 anos. Então, lógico que a gente briga entre si, é evidente, mas temos muitas coisas que nos unem. E isso me lembra uma passagem da Bíblia, que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se dois dormem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você precisa de um companheiro de jornada. Inclusive, lá no Celebrando, a gente aprende que, além de frequentar os grupos de partilha, grupos de passos semanalmente, presencialmente ou online, você precisa de alguma pessoa que no grupo vai ter alguma questão que você não vai sentir liberdade para falar. Mas você precisa de uma pessoa que você confie, que você sabe que não vai usar contra você aquilo que você falou. Você sabe que não vai sair contando para outras pessoas. Você precisa dessa pessoa. E aí você vai lá e abre o seu coração e a pessoa te orienta, ora com você, talvez apenas te ouça. É o que Tiago, o apóstolo Tiago, disse na carta dele, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Curado, gente, você pode ser curado por ter alguém com quem você possa se abrir, que não vai te julgar, que vai orar com você, que vai depois mandar uma mensagenzinha, aí, cara, como é que está aquela situação? Está precisando de uma ajuda? Vamos orar juntos? Gente, isso é fundamental. Você precisa disso. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, para terminar, terceira parte desse plano de resgate, para você poder caminhar para a liberdade permanentemente, é buscar a liberdade total. Não se contente com pequenas vitórias. Pequenas vitórias são importantes e devem ser celebradas. Mas não é porque a gente teve uma pequena vitória que a gente vai parar a guerra. A guerra é composta por batalhas. Algumas você ganha, outras você perde. Mas enquanto você estiver perseverando na batalha, a guerra continua.
Você ainda não perdeu. Você só perde a guerra quando você desiste. Então, não desista. Siga em frente. Persevere. Perseverança, próxima série de mensagens. Tá aí, fica a dica. Só que você tem uma parcela de responsabilidade nisso. Pelo que falamos no primeiro passo, pode ser que alguma pessoa pense, então tudo está na conta de Deus. Ele vai fazer tudo por mim, eu vou só, já que eu não consigo mesmo, é Deus quem faz e pronto. Não é assim. Não funciona desse jeito. Você também tem que fazer a sua parte. Então, é uma questão de equilíbrio. Por um lado, não julgar que o seu poder próprio, a sua força de vontade é suficiente para levar você à mudança, à transformação. Não acredite nisso. Você precisa da ajuda de Deus e dos seus amigos. Mas, por outro lado, você também tem uma parcela de responsabilidade. Há atitudes, há decisões que só você pode fazer. Deus não vai decidir por você. Ele vai te orientar, mas Ele não vai forçar você a fazer nada. Nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, Ele respeita as nossas escolhas, mesmo quando Ele sabe que vai dar errado. E aí Ele vai lá na frente pegar a gente quando a gente se arrebentar todo. Tipo o pai que, a criança quer de qualquer maneira tirar a rodinha da bicicleta, e o pai sabe que vai cair, mas tem que deixar. E quando cair, vai lá, meu filhinho, tal, dá beijinho, passa, sopra e tal. Não adianta nada, mas é psicológico, né? Então, Deus faz assim com a gente. Às vezes a gente precisa pegar a nossa bicicletinha e sair, e Ele vai estar com a gente. Mas com equilíbrio. Isso me lembra a oração da serenidade. Alguém já ouviu falar da oração da serenidade? Né? Ela é muito utilizada nos anônimos, né? Alcoólicos anônimos. Os vigilantes do peso, eu acho que não usam ela, não. Mas todos esses ministérios que eu citei aqui, celebrando a transformação, recuperação, etc., adotaram essa oração da serenidade. Eu vou ler só o primeiro trecho dela. Toda ela é muito bacana, joga no Google, ela é muito legal. Mas o primeiro trecho é o que nos interessa nesse momento. Que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Ou seja, aquilo que é responsabilidade de Deus, eu preciso ter paz de que é Deus quem vai fazer. Serenidade. Coragem para mudar as coisas que posso, coisas que são minha responsabilidade mudar. Então, existem questões que são da nossa responsabilidade. Mas o que é da responsabilidade de Deus, eu tenho que relaxar, e o que é da minha responsabilidade, eu tenho que ter coragem. Aí vem a terceira parte da oração, que é muito inteligente. Dar-nos sabedoria para distinguir entre as duas. Então, com a ajuda do Espírito Santo, se buscarmos essa ajuda, Ele nos mostrará, não, filho, olha só, isso aqui não é contigo, não, isso é comigo, deixa comigo. E outras questões, Senhor, faz isso por mim, não, filho, isso aí é você que tem que fazer, eu não vou fazer isso por você, é você que tem que fazer. Mas é o Espírito Santo que nos orienta. E aí você vai, por meio da experiência, por meio do dia a dia, você vai buscando esse equilíbrio. Não está dependendo somente da sua força de vontade, não está caminhando sozinho e está buscando fazer aquilo que lhe compete fazer. E eis justamente, de novo, passei na hora que eu não tinha que passar, né? Ah, não tem mais? Não, mas tem que ter. Mas tudo bem, deixa para lá. Gente, o propósito dessa série de mensagens é te incentivar. Isso, perfeito. O propósito dessa série de mensagens é incentivar você a começar o caminho, buscar as melhores fontes, evitar as armadilhas e caminhar constantemente até a vitória final. E, para que essa orientação prática possa
ser efetivamente realizada, junte-se a um grupo pequeno. Participe de um grupo de passos. Faça o que foi dito aqui. Busque o Senhor para que Ele te diga o que é você que tem que fazer e te tranquilize no que é Ele que vai fazer. Faça isso. Busque o Senhor. E concluindo, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação, é atividade nossa, é responsabilidade nossa, pôr a nossa salvação em ação, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém. Aí eu lhe pergunto, acabamos de ler Paulo dizendo que nós temos que colocar em prática a nossa salvação, mas que é Deus quem opera tanto o querer, colocar em prática a nossa salvação, quanto a capacidade para fazer isso. Alguém está precisando de ajuda para querer mudar? Ninguém está precisando de ajuda para querer mudar? Ótimo. Todo mundo já quer mudar. Muito bom. Alguém está precisando de ajuda para mudar? Muito bem. Eu vou orar por todos, óbvio. Mas você que se conscientizou de que precisa de ajuda, é para você especialmente que eu vou fazer essa oração. E depois, não se esqueçam, quem quiser maiores informações sobre esses ministérios, procure a mim ou a Adriana. Feche seus olhos.